Olá, nono ano! Welcome to our English class. Today we learn about some relative pronouns. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso conteúdo estudando um assunto novo que está sendo cobrado aí no seu bloquinho e também no seu livro didático, tá? Vamos aprender um pouco sobre os pronomes relativos. Ah, professora, essa palavra não é nova. Eu já escutei essa palavra lá no português, mas eu não sei o que é. Mas calma que hoje você vai descobrir, tá? Os relative pronouns ou os pronomes relativos são palavrinhas que a gente usa para quando a gente vai fazer uma pergunta. Ai, não, professora, nem precisa dizer que eu já sei. Quando vai ser a festa? Qual o seu nome? Quando vai ser a aula? Como é que faz isso? Estamos usando relative pronomes? Estamos sim, né? Olha só como você já sabe, não é? É aquelas palavrinhas que a gente vai aí utilizar para afirmar uma coisa e fazer perguntas, não só para perguntas, tá? Vamos começar com esse exemplo. Who is here? Who is here? Is a question, tá? Who is a relative pronouns. Who é um pronome relativo, tá? Is, verbo to be, verbo ser, né? E he, pronome pessoal, que quer dizer ele. Então, quem é ele? Olha só, quem também é um pronome relativo, que é semelhante aqui ao significado de who em inglês. Então, a gente já passa aqui para o nosso primeiro relative pronoun, né? O who, que é o mesmo que quem. Então, nós estamos falando de quem, obviamente que nós vamos nos referir a pessoas, né? Que na verdade o cachorrinho nós não chamamos de quem, né? Uma cadeira a gente não chama de quem, né? Então, tudo que é relacionado à pessoa, que a gente quer saber alguma coisa sobre aquela pessoa, a gente usa o who. O who é o mesmo que quem utilizado para pessoas. É muito importante que vocês saibam qual é a utilização desse pronome, para quem nós vamos usar, né, para esse pronome. Se é para objetos, se é para pessoas, se é para animais, se é para tudo junto, né? O quem, ele tem exclusividade, apenas é utilizado para pessoas, tá? Mais outro exemplo aqui. Who is this girl? Who is this girl? Is a question, né? Quem era essa garota? Who é semelhante a quem em português, né? Is, mais uma vez, verbo to be na terceira pessoa do singular, que quer dizer verbo ser ou verbo estar, que no caso aqui é o mesmo que é, né? This girl, essa garota, né? Quem é essa garota? Então, nesse caso, nós temos uma pergunta que está sendo iniciada com o pronome relativo, que no caso é who, ok? Então, nós estamos nos referindo a uma pessoa, àquela garota, por isso nós estamos usando o who, certo? Nesse caso, na aplicação aqui de uma frase, o who sempre vai ser utilizado em perguntas. Você sempre vai aí ver o who em perguntas, certo? E outro detalhe, o who também é uma WH question, tá? Que a gente vai ver aí no futuro, se Deus quiser, né? WH question são palavras que sempre vêm no começo de perguntas. Então, who sempre vai estar em perguntas e sempre vai estar no começo dessas perguntas. Então, se atenta aí para os detalhes. Who, vou sempre utilizar para pessoas, mesmo que quem, tá? Sempre utilizado em perguntas e sempre no começo delas. Sempre quando eu quero fazer alguma referência, quero saber alguma coisa sobre alguém, vou utilizar aí uma pergunta com o who lá no começo. Do who passamos para o which. O which aqui tem o mesmo significado de qual ou que
no português. Professor, e como é que eu vou diferenciar? Vai depender aí do contexto da frase. Vou te mostrar duas frases em que você vai utilizar o which com o significado de qual e o which com o significado de que, tá? Mas o which também é um relative pronoun, também é um pronome relativo, tá? Utilizado para quê? Para pessoas, para animais e para objetos. Então, é aquele pronome relativo completão, né? Porque a gente pode utilizar ele para tudo, tá? Geralmente, a gente vê o which sendo utilizado com o significado de qual, né? Which one? Which there's bags, né? A gente vai usar aí qual delas, né? Qual dessas bebidas, né? Qual desses brinquedos? A gente vai utilizar mais para esse sentido, né? De qual, tá? Temos aqui duas frases pela qual nós vamos ver o pronome relativo which, tá? Temos a primeira, que é uma frase curtinha, né? Uma pergunta, na verdade, né? Which one? Which one? Qual dessas aqui, né? Qual dessas ou desses, tá? Which está no significado de qual. Vou utilizar naquela situação, né, que eu peço para uma pessoa escolher alguma coisa. Então, quando eu estiver nessa situação, tá com which lá. E dessa vez, né, quando o which aí vai ter o sentido de qual, né, eu vou sempre colocá-lo no começo de uma pergunta. É o mesmo caso do who, tá? Which aí também nessa função, ele também é uma W8 question, tá? Sempre vou colocá-lo no começo de uma pergunta, quando ele tem um significado de qual. Quando ele tem um significado de que, ele vai vir no meio da frase, tá? Só que é mais difícil. Como eu disse para vocês, né? Geralmente a gente utiliza o which num significado aí de qual. The bird which I saw in the garden. O pássaro que eu vi no jardim, tá? É aquele pássaro lá que eu vi, ó, que... Então, nesse caso, quando ele tiver o sentido de que, ele vai vir no meio da frase. Vamos ter outro pronome relativo que vai ter essa mesma função. Mas é como eu disse para vocês, geralmente ele vai vir no sentido de qual e sim vai vir no começo de uma pergunta, certo? Vamos para o próximo. Was. Que é o mesmo de quem. Olha só, nós já temos aí outra situação que nós temos um pronome relativo usado para perguntas, tá? Os pode ter o significado de quem, mas também pode ter o significado de cujo, tá? E aí, também, assim como o which, nós temos aí duas situações diferentes e o us também vai vir em lugares diferentes. Vai depender do contexto, tá? Ou ele vai ter o significado de quem ou de cujo. Utilizado para pessoas ou coisas, né? Também completaço esse pronome relativo aqui, certo? Temos essa primeira frase. Whose is this bag? Who is this bag? De quem é essa bolsa, né? Então, aqui ele tá com o significado de quem. E como ele já, olha, de quem? Já lembra logo de uma pergunta, né? A gente já associa logo com a pergunta. Então, quando ele tiver esse significado, obviamente que ele vai estar presente numa pergunta e sempre no começo delas. Sempre quando esses pronomes relativos tiver essa associação a perguntas, né? Precisar interrogar, perguntar alguma coisa a alguém, sempre eles vão vir puxando na pergunta lá no começo, tá? Quando ele vai ter o significado de cujo, ele já sai do começo e vai lá para o meio. O mesmo caso de which aqui, tá? Quando tem significado de que. He is a writer whose work I admire. Esse é o escritor cujo trabalho eu admiro. Olha só, cujo
Então, não temos uma pergunta, né? Nós temos uma afirmação. A pessoa está afirmando que aquele escritor ali, ela admira, ela gosta, né? Então, toda vez quando esses pronomes relativos não forem utilizados em pergunta, ele vai vir lá no meio, certo? Então, vamos lá, passar para o último aqui, tá? O that. O that vai ter o significado de que, assim como it. Só que o that vai vir mesmo, geralmente, quase sempre mesmo, com o significado de que. Diferente do it, que pode ser também qual, tá? Geralmente é utilizado para qual. E o that não, o that só tem esse significado de que mesmo. E o that, diferente dos outros relative pronomes que vão estar em perguntas, o that nunca vai estar numa pergunta. Sempre ele vai estar numa afirmação e sempre no meio da frase. Captou essa informação? É importante para você diferenciar. O that não é uma WH question, ele sempre vai vir numa afirmação, no meio de uma frase, tá? Como nessa daqui, the girl that I told you. Ó, essa garota que eu te falei, certo? Ó, que eu te falei, certo? Então, não temos uma pergunta aqui. Eu tenho uma afirmação, estou dizendo com certeza que é essa garota que eu te falei, entendeu? Então, o that sempre vai vir no meio da frase e nunca em perguntas. Só para revisar aqui com você. Who, utilizado para pessoas, significado semelhante a quem. Which tem aí o significado de qual, tá? Quando tem o significado de qual, sempre utilizado em perguntas e no começo delas. Pode ter o significado de que também. Quando tiver o significado de que, ele vai vir em uma afirmação, uma frase comum, sem ser pergunta, lá no meio dela. Temos aí, além do it, o us. O us é utilizado também, assim como o it, para pessoas, objetos e animais, tá? O único que é usado só para pessoas é o who, tá? Todos os outros podem ser usados para qualquer coisa, né? O us tem quase sempre o significado de quem. E quando ele tiver o significado de quem, vai vir no começo de uma pergunta. Quando ele tem o significado de cujo, vai vir no meio de uma frase, certo? O that tem o significado de que e é o mais diferente de todos. Por quê? Porque ele nunca vem em pergunta. O that sempre vem no meio de uma frase afirmativa. Espero que vocês tenham entendido, tá? Mas se não, consulta lá teu bloco 3, que tá lá toda a explicação. Vai facilitar para você entender e resolver as questões, tá? Vamos para o desafio, ok? Vamos para o desafio. Não podemos sair sem o desafio. Vou colocar aqui 3 frasezinhas, um desafio light para ti, tá? Só para você garantir aí essa sua notinha. 3 frases e você vai dizer para mim aonde está o pronome relativo nessas 3 frases, tá? Diz para mim qual é o pronome relativo dessas 3 frases e manda para mim agora. Terminou a aula, já mandou a resposta. Bem facinho aí para ti, certo? Chamada para poder encerrar. Hamilton, Cristina, Daniela. Hamilton, Cristina, Daniela. Chamo agora Manuel Henrique. Manuel Henrique. Sami. Sami, Maísa e Maria Clara. Sami, Maísa e Maria Clara. João e Josias. João e Josias. Encerrando com Carlos Paulo e Yasmin. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, pergunta, tá bom? Até a próxima. Grande beijo. Tchau.